A Lucimar está perguntando para nós, me tire uma dúvida. Individualmente, o ser não regride. E como sociedade isso acontece? O que acontece? Né? Nós estávamos falando aqui e a gente mencionou o que a gente vê na sociedade. Eu poderia, como estava falando no bastidor com a Marisa, retroceder a antes de Jesus, uns 700 anos. Nós temos um período de uma grande evolução nessa área cultural, inclusive imperadores. Um deles, né? Principalmente, aí, é bem destacado nessa área. Mais tarde, quando vai chegar o Consolador Prometido, nós vamos ter o período que foi chamado de Iluminismo. E aí dá essa impressão de que, chegado agora no século XXI, a gente está percebendo, acho que é essa a crítica que a Lucimar lucidamente faz, de situações que estão nos reportando a Idade Média, daquela aquela mais escura Idade Média. Então, quero te citar, Lucimar, que no item 9 e 10, do capítulo 18, os tempos são chegados da obra Gênesis, nós vamos encontrar a resposta para a sua indagação. Você quer tirar uma dúvida, e quem pode te responder, só ele, o mestre, Kardec. Então, será que a sociedade regrediu? É preciso compreender profundamente as minúcias do que seria, de fato, a regência da lei do progresso. Porque nós estamos concebendo que quando chega no ápice de qualquer evolução, seja ela tecnológica, científica, de qualquer matiz, nós não estamos falando da evolução moral. Porque a evolução moral ela é interna, não externa. É preciso que a gente olhe para o universo e se lembre que há indivíduos, e que cada indivíduo é um mundo à parte, que junto com os demais ele forma um coletivo. Então eu vou tentar trazer a informação de Kardec e você me diz o que você compreendeu da fala do Kardec. Eu peço licença para a Marisa e para o Lauro para ler o item 9, talvez o 10 aqui. Capítulo 18, os tempos são chegados, obra Gênesis, 1868, item 9. Lucimar, a humanidade é um ser coletivo, onde se operam as mesmas revoluções morais que ocorrem nos indivíduos, com a diferença de que, com os indivíduos, ocorrem de ano em ano. E com a sociedade, de século em século. Kardec explica, nessas evoluções que se seguem através dos tempos, vemos a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia, uma aparência particular. Com os movimentos parciais, existe um movimento geral que impulsiona a humanidade inteira. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento. Com uma família, com vários filhos, cujo caçula está no berço, e o mais velho tem, por exemplo, 10 anos, uma década depois, o primogênito terá 20, será homem, enquanto o menor terá 10. E mesmo amadurecido, ainda será criança. Ao seu tempo, porém, será também adulto. Assim, ocorre nas diferentes partes da humanidade. As atrasadas avançam, mas não podem dar um salto para alcançar o nível das adiantadas. A humanidade, chegada ao período adulto, tem novas necessidades, aspirações mais amplas e elevadas. Compreende o vazio das ideias com as quais foi criada, a insuficiência das suas instituições para sua felicidade. Não encontra mais, nessas condições, as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isso, deixa de ser criança e se lança tomada por irresistível força a terrenos desconhecidos, em busca de novos e mais amplos horizontes. E nesse preciso momento, quando se encontra excessivamente oprimida
na sua esfera material, onde a vida intelectual transborda e o sentimento de espiritualidade floresce. Que homens, se dizendo filósofos, pretendem preencher o vazio com doutrinas do nihilismo, que é o niilismo, né? E materialismo. Estranha aberração. Esses homens que pretendem impulsionar a humanidade se esforçam em circunscrevê-la nos limites da matéria, da qual almeja escapar. Ocultam a perspectiva da vida infinita e lhe dizem, mostrando o túmulo, nec plus ultra, ou seja, não tem nada depois. Eu acredito que a fala inicial do ser e do ter, e também das situações vivenciadas no Brasil em especial, mas no mundo de uma maneira geral, parece que de fato nós estamos diante de uma regressão. Mas não é isso, porque do ponto de vista moral, você precisa lembrar que cada um vai manter como patrimônio aquilo que adquiriu. Então, uma nação, um conjunto de pessoas, eles terão as afinidades, sintonia e preferência. E vamos dizer, numa nação, por exemplo, todos da nação não estarão no mesmo nível. Grupos isolados assim estarão. Porque o que ele disse? Como numa família, tem na infância, os adultos e aqueles que estão mais na madureza. A sociedade é assim, ela tem essa diferença. E é por isso que ele diz, individualmente, de ano em ano você vai progredir, isso é a lei do progresso. Mas o todo, o conjunto, ele só vai chegar num patamar de evolução do ponto de vista moral de século em século. Porque aí você está semeando, você está fecundando, você está fazendo com que as ideias possam germinar. Vamos dar um exemplo, por último, minha fala termina aqui. Passou um cabeludo aqui na Terra e trouxe uma informação. 2000 anos depois, pouca gente sabe que ele não andaria armado, que ele não daria tiro e que ele não compraria pistola. Por quê? Porque ele disse para o Pedro, embainha a tua espada, porque quem ferir com ela normalmente vai trazer uma ação de retorno desconfortável. Ele até chega a dizer no seu ensino que quem feriu com o ferro vai ser ferido com o ferro. Mas ele não falou em lei de causa e efeito. Ele vai dizer o seguinte, olha, toda ação, ela provoca uma reação de força maior e contrária. A gente pode até pensar, se você agir no bem, virá, com certeza, o universo em seu favor. Mas se você agir no mal, certamente você vai desarmonizar e é preciso que você depois tenha a compreensão adequada para poder harmonizar. E 2000 anos depois, o que a gente está percebendo hoje é que muito pouca gente conseguiu interpretar a fala do Cristo, porque quando ele diz que trazia o fogo que é que ele queima, que ele veio trazer a espada e não a paz. E quando ele vai dizer assim, vai lutar irmão contra irmão, pai contra filho, ele estava falando do duelo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que na atualidade a gente entende como esgrima de ideias. As pessoas têm dificuldade. O que nós estamos vivenciando hoje também está aqui nesse capítulo, que é a Era Nova. Ele vai dizer que as ideias novas vão encontrar uma refração. Aqueles que querem manter o status quo ante vai lutar para não ser degradado. Então estamos aí às portas da misericórdia divina. Ele não vai dar a última oportunidade para ninguém, todos terão oportunidade, só que esse mundo aqui vai regenerar, querendo ou não, os governantes que temos aí, ou não, as pessoas do tiro, que querem matar, essa coisa toda aí, enfim, que querem viver do Antigo Testamento, sabendo que já chegou o novo. A aliança agora é a nova. Se a antiga aliança era do arquétipo humano, da maldade, né, da guerra e tudo mais, o arquétipo humano, depois com a nova aliança, que é com Jesus, é lei do amor. E ponto final. Essa é o que vige no mundo, né? Até um dia desse o Lauro falou assim, olha, a lei do que vige no universo é amor. A religião dos espíritos é a religião do amor.